Oiê, eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura. Nessa sexta, vamos conversar sobre a história da vida de Isabel Amália Eugênia da Baviera, também conhecida por Sissi. Sissi, apesar de imperatriz da Áustria no século XIX, tinha ideais progressistas e desafiou sozinha o tradicionalismo imposto pela corte de Viena. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! Com uma vida de poder e angústia, Isabel foi uma notória figura do século XIX. Famosa na sociedade europeia por sua beleza extravagante, teve coragem de desafiar o tradicionalismo da corte de Viena. Sissi, como era conhecida, vivia preocupada com a própria beleza e fazia uma série de exercícios e atividades físicas para manter seu corpo impecável. Ela era fissurada em sua aparência e trabalhava bastante para se manter bela. Mesmo que ela fosse veemente contra fotografias suas, sua vida foi dedicada à estética. Possuía vários equipamentos de ginástica, não aceitava qualquer aumento de peso e valorizava seu corpo esbelto, assim como seus longos cabelos, dos quais cuidava por 3 horas diariamente. Sissi não usava maquiagem, mas sim vários óleos no rosto. Um de seus hábitos de embelezamento consistia em dormir com um pedaço de carne crua e morangos esmagados em seu rosto. Também bebeu seus pijamas no vinagre, pretendendo conservar sua cintura fina. Por decisão da família, seu destino já estava traçado desde cedo. Queriam que a garota se casasse com um membro da elite, pensando nos governantes da Baviera, de onde sua mãe veio. Então foi organizado um encontro. As filhas de Luísa da Baviera, Sissi e Helene, deveriam se encontrar com o filho de sua tia Sophie, Franz Joseph, para serem cortejadas. O objetivo era que Franz se casasse com Helene. No entanto, o nobre de 23 anos se interessou por Isabel, de apenas 15. 8 meses depois, os primos estavam casados. A agora sogra de Isabel, Princesa Sophie, tomou para si a missão de criar os filhos de Sissi. Ela era conhecida por ser dominadora e manipuladora, supervisionando a família do filho constantemente e chegando a impedir que Sissi tivesse contato com suas próprias crianças. Sua primeira filha, inclusive, foi batizada com o nome da avó, sem que a mãe fosse consultada. Em 1857, durante uma viagem à Hungria, a pequena Sophie, de 2 anos, morreu de uma doença desconhecida. O trágico episódio foi usado então pela avó para endurecer ainda mais a relação com a nora. A segunda filha dela, Gisela, foi então afastada de sua mãe, passando a viver uma vida marcada pela extrema disciplina, enquanto Sissi era duramente censurada.
Em 1883, o herdeiro casou-se com uma nobre belga. O matrimônio resultou no nascimento de uma filha. Entretanto, o casamento por obrigação o deixava bastante insatisfeito, por odiar o estilo de vida da nobreza da Áustria. Chegou, inclusive, a tentar anular o seu casamento, mas foi impedido. Como consequência, Rudolf passou a viver na base do álcool e do adultério. Não durou muito, logo foi encontrado morto. É consenso que Rudolf suicidou-se, mas o motivo principal ainda é discutido: se por pressão do pai em relação ao casamento, depressão ou desespero. Mesmo após vê-la enfrentar o segundo luto materno, a família real ainda tinha uma relação complicada com Cissy. Por ser contra a submissão e o decoro exigido pelos nobres austríacos, Cissy irritava-se no meio da corte, chegando a ter um colapso logo após o nascimento de Rudolf. Por conta dessa condição, seus médicos a recomendaram que fosse para um lugar de clima tropical. Então, ela se mudou para Madeira, no território português. Depois de 6 meses na ilha, Cissy reparou como era bom viver longe de Viena, passando a viajar e a ignorar as responsabilidades da monarquia austríaca. Passou então a prestar atenção no mundo fora das fronteiras, chegando a focar seus esforços políticos na situação da Hungria. Isabel passou os seus dias finais viajando pela Europa e se afastou da vida política. Enquanto isso, seu marido Franz Joseph passou a traí-la com várias mulheres. Hoje em dia, estudiosos da Áustria acreditam que Franz teria transmitido, em um encontro com sua esposa, alguma doença venérea a ela, o que explicaria o aumento das viagens, o maior afastamento da corte e a recusa em ter mais filhos por parte de Cissy. Em 1898, durante uma de suas viagens, Cissy planejou um amigável passeio de barco. Com a embarcação posicionada num porto, ela saiu de casa para uma caminhada até o local de onde partiria. Entretanto, um militante anarquista italiano chamado Luigi Lucchini havia passado os dias anteriores observando a sua rotina e sabia o hotel onde estava hospedada. Após a saída da rainha da Áustria, ele se aproximou e fingiu tropeçar para colocar seu corpo em frente ao dela. Apoiou-se no braço de Isabel e a esfaqueou com uma faca improvisada, feita de madeira e pasta industrial. O corte atingiu o coração e o pulmão de Isabel. Porém, no momento, Isabel não sentiu dores. O espartilho impediu o impacto do objeto cortante. Diante disso, continuou em direção ao navio, que partiu com ela a bordo. Todavia, depois de alguns minutos, os efeitos da facada começaram a aparecer e a rainha morreu de imediato. Lucchini foi preso, mas se enforcou na cadeia. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!